Câmara Rio, reportagem especial de hoje é sobre esportes radicais. Modalidades que desafiam seus praticantes têm se tornado cada vez mais comuns no meio das belas paisagens do Rio de Janeiro. Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, corrimãos, escadas, muros e o desejo de vencer um desafio. Aqui é considerado o principal pico da cidade para quem pratica o parkour. A Passarela de Botafogo é uma dos picos, né, que é como a gente chama o lugar de treino, uma das referências aqui no Rio de Janeiro. A gente tem no Aterro do Flamengo, o Le Parquinho, 1 e 2, que são duas áreas com muros coloridos, e a gente tem a Passarela de Botafogo, que são os nossos 3 principais picos de treino. E vem gente do mundo inteiro treinar aqui e treina nesses lugares. O parkour surgiu na França na década de 60, baseado num treinamento militar usado pelo exército, com a proposta de ultrapassar obstáculos da maneira mais eficiente possível. O nome tem origem na palavra francesa, que significa percurso. Só ter a vontade e curiosidade de olhar de uma forma diferente um banco, um muro, um ambiente, eu acho que já é um passo inicial, sabe? Essa curiosidade. E não tem uma aptidão física que você necessita, sabe? Você pode dar aula para uma criança de 3 anos até para um senhor. A gente tem alunos de 65, de 68 anos. D'Artagnan começou a fazer parkour há 11 anos. A curiosidade abriu caminho para que ele buscasse mais informações sobre a atividade. De lá para cá, já desceu prédios de até 10 andares e participou de competições. O parkour ele não tem essa competição como futebol, como basquete, em que você precisa conflitar com alguém, sabe? É um esporte muito mais em que você está no seu tempo, fazendo do seu jeito, dentro do que você já treinou. Para que os participantes cheguem a níveis mais avançados, surgiu a necessidade de criar espaços com uma estrutura semelhante ao cenário encontrado nas ruas, mas contando com uma proteção. No lugar do asfalto, a queda aqui é em colchões. Esse local, que funciona no bairro Jardim Botânico, é um deles. A ideia do Jean era reunir esporte e artes no mesmo lugar. Eu percebi que faltava uma atividade, uma coisa mais lúdica, né, de condicionamento, para poder interagir junto com essas outras atividades, né. Eu estava na escalada, que eu tinha feito alguma experiência com a cadalpinista, né, através de arvorismo e escaladores, um circo que eu vim da Intrépida Trupe. Cassiano faz parte do grupo de cerca de 200 pessoas que treinam aqui. O parkour chegou na vida dele durante a adolescência, como uma distração. E hoje também o ajuda profissionalmente. A melhor forma hoje em dia de ver de parkour são duas, que é sendo professor ou trabalhando de dublê. Muita pessoa do parkour, né? Por a gente ter esse lado artístico também, de apresentação, não só de treino, a gente acaba indo para essa área de dublê. Nesse espaço para iniciantes e praticantes com um perfil mais avançado, as aulas têm uma duração média de 1 hora. Aqui é possível definir objetivos diferentes. O parkour é uma atividade assim, muito completa, né? Porque ele trabalha todas as valências, né? E todas as partes musculares, grupamentos musculares. O mais importante é que, apesar de parecer complexo, o professor ressalta que todo mundo já sabe um pouco do que é ensinado. Basta querer para começar, pois todas as pessoas um dia, quando crianças, já correram, pularam ou se arriscaram em uma cambalhota. Onde você estiver, você pode treinar o parkour, né? Basta ter um muro, um ferro, um banco, ou uma mesa, algo que você possa estar desenvolvendo ali, que você vai tentar despertar aquela necessidade de você estar ultrapassando aquele obstáculo. E agora o Humberto vai mostrar para mim um pouquinho de uma aula para um iniciante, né? Para alguém que está começando agora, nunca teve contato assim com o parkour. E como ele é conhecido como Puga, vai começar logo pela principal habilidade dele, que é pular. Vamos ver como é que eu vou me sair.
Se as crianças conseguem, eu também resolvi arriscar. Vamos para a próxima. Do parkour para outro esporte radical é um pulo. A rua pode ser o lugar ideal. Basta um espaço livre, um obstáculo e a vontade de fazer aquela manobra. A patinação tem várias versões. Tudo vai depender do local e principalmente do patinador. Os patins podem ser apenas um item para um passeio no fim de semana ou um condutor de um percurso radical. Esse é o Vanderlei Rodrigues, mas nessa tribo ele é conhecido como Vandeco, o patinador. Eu sou radical, mas eu bato o olho numa pessoa, eu sei que ela é radical, então eu tento já trazer para o meu clã não morrer, porque a patinação, ela não é igual o skate hoje que está no boom, o surf está em alta. Já são 3 décadas no esporte. No início, apenas uma distração. Virou profissão e hoje é o estilo de vida dele. Campeonato, fora do Brasil, fiquei em 3º lugar sul-americano, já catei troféu, pódio, sim. Aí eu fui entender que, tipo, o meu lifestyle era descer corrimão na rua, era andar, tipo, lifestyle, trash, tipo, underground, que era o que mais me satisfaz dentro da patinação. Porque é você contra você. E isso é legal do patins street na rua, no parque. Mas para chegar no nível do Vandeco, tem que suar muito. 99% é suor, é querer. 1% é só fazer, não tem que, é tudo que você for fazer. Tocar violão, música, qualquer coisa. Se você realmente não quiser, é os limites, é a barreira. Quando você entende que, eu quero patinar, mas o quê? O que você quer patinar? Você quer andar na manobra? Você tem que saber o que você quer, senão você vai colocar o patins no pé e você vai cair e você vai falar, não queria isso. E para quem precisa de uma mãozinha, hoje existem professores dedicados a ensinar quem quer aprender a andar de patins. O Amit é um deles. Começou sozinho, depois passou a fazer aulas e hoje é ele quem comanda os treinos. O aterro do Flamengo é a sala de aula. O Rio de Janeiro é um dos melhores lugares para patinar no Brasil. Nós temos orla que fecha para recreação, nós temos skate park para esportes radicais, nós temos como fazer velocidade, derby, slalom, todas as modalidades nós podemos aplicar no Rio de Janeiro, que é um lugar que não neva, não chove o tempo todo, tem um clima agradável. Uma das alunas é a Maria Joana. Há 2 anos ela voltou a patinar. Eu patinava quando era criança, aí depois dos 40 eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu tinha na memória aquela sensação de liberdade, aquela coisa de... Porque você tem muito controle do corpo quando você consegue patinar, então é uma sensação de controle, de liberdade maravilhosa. Já a Mariana começou aos 7 anos e hoje já faz manobras bem radicais. A menina está sempre na companhia do pai, que observa bem de pertinho cada movimento dela. Fez natação durante um bom tempo, estava indo muito bem. Eu sempre incentivei no esporte. Eu gosto de esporte, né? E sempre incentivei ela para fazer esporte. Eu achei assim, é o casco patins, parecia ser mais radical do que skate. Aí tinha como pular, tinha como descer rampa normal, tinha como dropar. Eu me sinto mais livre andando de patins. E olhando assim, não tem como não perguntar. E o medo? Não precisa ficar com medo, que é só um esporte normal. Vale super a pena, você não precisa nem fazer patinação radical, põe algum patins no pé e vai ser feliz. Porque além de dar muita consciência corporal, a autoestima muda. Total. Agora a gente está aqui na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, que vocês chamam carinhosamente de 15, e a pessoa já sabe que é aqui o ponto de encontro. Perfeito, você já está íntima do point, já chamou 15. E aqui nesse local que a gente está, quais são as modalidades, né, que essa estrutura permite vocês fazerem? Olha, a 15 ela oferece uma série de oportunidades para quem quer fazer urban, porque nós temos escadas pequenas, largas, e também o pessoal que gosta de fazer uma manobra mais agressiva, que faz o street, o aggressive. Então vai poder pular numa quina, vai poder aqui utilizar esses vários obstáculos que já existem.
eu quero você levantando o joelho, bate o pé, levanta o joelho, bate o pé. Tá. Combinado? Beleza. Vamos lá? Isso, olha pra frente. Oh, sim! Parabéns. Câmara, Rio. Reportagem especial. Volta Já! O Rio de Janeiro é conhecido pelo seu clima quente, com belas praias, áreas de lazer e montanhas de tirar o fôlego. No caso da Pedra Bonita e da Gávea, podemos dizer que isso acontece literalmente. É daqui que todos os dias dezenas de pessoas praticam voo livre. É considerado voo livre todo o esporte aéreo praticado com equipamentos não motorizados. Aqui em São Conrado, os mais comuns são o parapente e a asa delta. O Rio de Janeiro é uma cidade muito convidativa, né, para a prática de esportes radicais, e o voo livre aqui é a meca do voo livre. O voo livre nasceu aqui, então para mim não tem lugar melhor no Brasil, quiçá no mundo, para a prática do voo livre. Esse é o Ícaro. Aos 18 anos teve a sua primeira experiência e não parou mais. Meu primeiro voo foi aqui em São Conrado. Eu tenho diversos saltos de paraquedismo. No ano passado eu comecei o curso de parapente e esse ano eu fiz o meu primeiro voo. Já o Carlos tem quase 30 anos só de parapente. De todos os tipos de voo livre, foi nesse que ele se encaixou. Eu me adapto muito bem no parapente, pela portabilidade, não pela qualidade ser melhor ou deixar de ser, mas pela portabilidade. Você tem uma pequena mochila, você viaja o mundo e decola se joga de qualquer montanha, literalmente. Para quem quer fazer uma atividade como essa, é necessário buscar um instrutor. Antes do voo em si, a pessoa recebe algumas orientações. Depois de um tempo de prática e a realização de um curso, é possível saltar sozinho. Geralmente você começa a treinar numa área plana, você treina a coordenação motora, a forma de dominar o equipamento, depois você vai para um morrinho e depois você decola de uma montanha mais alta como a nossa, com um instrutor na rampa e um monitor na areia controlando o seu pouso, te ajudando nesse primeiro voo. A roupa é tênis, uma roupa leve, com uma camisa de manga comprida, exposição ao sol, tudo isso, a proteção necessária para que você não se machuque e tenha facilidade. Roupas leves. O esporte, como qualquer outra atividade de risco, possui regras específicas. Desde o momento que a pessoa decide saltar até o momento do pouso, tudo é bem conversado com o instrutor. Depois é só curtir cada segundo desse percurso, que costuma durar entre 8 e 15 minutos. É um esporte que envolve a natureza, é um esporte muito espiritual, eu diria assim. Essa é a grande emoção, a felicidade, a pessoa conseguir vencer aquele medo, se desprender de uma montanha e se atirar no abismo. E depois de uma aventura no ar, contando com bons ventos, agora é hora de buscar um equilíbrio. Se cair faz parte, mas a boa é ir andando. Como a gente fala, não tem desculpa. Não, o vento não atrapalha, se você quer andar, você vai andar. Pequenas distâncias, percursos mais longos. Em alguns o chão tá ali, bem pertinho. Em outros, a altura é de assustar. Esse é o slackline, esporte dividido em várias modalidades que surgiu nos Estados Unidos em 1980
e há mais de uma década vem conquistando os cariocas. Aqui, como a gente mora no Rio de Janeiro, tem muito local propício para a prática do slackline. Aí isso deixa mais fácil da gente conseguir encontrar lugares propícios para a prática. O Caio Henrique Matos tem 27 anos. Morador de Santa Teresa, ele começou a dar aulas de slackline há 4. Nesse período já ajudou mais de 50 alunos. E para alguns deles, o contato com a natureza aliado à prática de um esporte trouxe benefícios que surpreenderam o próprio professor. Já dei aula para uma menina que estava num quadro de depressão e ela se sentiu bem melhor depois de praticar o slackline. Eu já evoluí as pessoas que começaram comigo no highline na altura e tinham um estilo de vida e hoje em dia vivem totalmente diferente, né? E se o Caio já tem muita história para contar, o que dizer do Gideão, considerado uma das lendas da modalidade no país? São 15 anos atravessando grandes percursos nas alturas. Na verdade, eu tenho recordes anteriores. Eu fui recordista sul-americano, só que isso em 2013, né? E agora o recorde tá com a galera, com essa nova geração. E eu faço parte desse grupo. A galera me considera uma lenda porque sou dos antigos mesmo, sou um dos poucos atletas que começou, né, dos primeiros a começar e ainda se manter no esporte até hoje, né. Como um grande admirador da prática, no ano de 2013, Gideão fez questão de viajar até o parque na Califórnia, onde os primeiros alpinistas começaram a se equilibrar em correntes, que com o passar do tempo foram substituídas por fitas. E eu tive o privilégio de ir lá e reviver essa história, vivenciar toda a história, de conhecer o cara que atravessou, fez a primeira travessia, que é o Scott Balco, e ele trocou uma experiência com a gente e depois a gente viajou para o parque, subimos a montanha com toda a dificuldade, como se a gente estivesse reconquistando, revivendo toda mesmo na essência, montando o highline e fazendo a travessia. Mas calma, que para tudo tem um começo. Antes dessas missões mais desafiadoras, o aluno precisa passar por um treinamento bem longe dos pontes mais radicais e ter em mãos todos os equipamentos necessários para que a prática aconteça em segurança. Com o equipamento todo conferido, chegou a hora de praticar. São pelo menos 10 passadas em cima da fita em terra firme antes de buscar um primeiro obstáculo, a altura. Dedão sempre em cima da fita. Sim. E quando, no primeiro momento, não é bom olhar para baixo, eu tenho que calcular por aqui. Você pisa bem pertinho do seu pé, que aí você não precisa olhar. Tá. A posição do pé em cima da fita é fundamental para se sentir mais firme. Os braços para o alto ajudam a manter o equilíbrio. Esse esporte possui várias modalidades. Em cada uma é adicionado um desafio a mais. O que todas têm em comum é o equilíbrio em uma fita. O objetivo é atravessar a fita de um ponto a outro ou se manter estático por um tempo em cima da fita. O waterline é a modalidade refrescante. Com a fita posicionada sobre a água, a queda vira até uma boa ideia. No highline, o praticante precisa se manter firme nas alturas e, dependendo dela, o equipamento precisa ser bem reforçado. Nessa modalidade, o céu é o limite. Os mais experientes tendem um equipamento em prédios, pontes e até em montanhas. Depois do highline, a modalidade preferida dessa dupla é o waterline. Esse cantinho na Praia do Arpoador é um dos mais disputados pelos adeptos. O pôr do sol daqui é incrível. Andar aqui no fim de tarde é espetacular. Andar na fita aqui vale a pena. Você pegar aqui no verãozão, andar por cima da água, dar um mergulho, se refrescar. Com essa determinação toda, não faltam desafios na lista de desejos. Uma montanha aqui no meio da Zona Sul chamada Morro dos Cabritos. Por incrível que pareça, ela também parece um cone.
Assim, quem olha de fora não vê o que ela tem de potencial, mas lá foi onde eu fui recordista sul-americano de highline em 2013. E ainda tem vários highlines, inclusive, que eu fiz os ancoragens toda, né? Criei os pontos e nunca estiquei a linha. Minha próxima meta, aqui no Rio de Janeiro, tem um lugar lá na Serra dos Órgãos também, que é o Portal de Hertas. Eu tô a fim de ir lá há bastante tempo, ainda não consegui. Mas esses picos, quem sabe, em um próximo programa. E aí, depois de tantas opções, você já decidiu por onde você vai se aventurar? Pois é, o Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.